Bom, no último vídeo tínhamos visto o efeito do sistema de coordenadas de referência quando se, por exemplo, procura calcular um buffer. E tínhamos visto que tínhamos feito este exercício, tínhamos visto que partindo de um ponto e se reprojetarmos num sistema de coordenadas bom, correto, com poucas distorções, onde estamos a trabalhar, no final vamos obter um buffer que corresponde de facto à área no terreno. Neste caso queremos 10 metros e portanto vamos obter de facto aqui uma zona com um raio de 10 metros. Se ao contrário utilizarmos um sistema de coordenadas que tem distorções na zona em que estamos a trabalhar, depois fizermos isto, vamos ter um resultado diferente. De facto, este buffer que vai estar aqui vai ser uma zona mais pequena do que aquela. Tá bem? E essa diferença deve-se ao facto de terem utilizado aqui um sistema de coordenadas que se adequa mal à zona em que estão a trabalhar. Vou tentar ilustrar isto. Temos aqui, imaginem, temos aqui o globo e o que este sistema, o 3857, que é utilizado pelo Google, o que faz é projetar os pontos à superfície sobre este cilindro. O que vai acontecer é que à medida que os pontos se afastam do Equador, eles vão estar cada vez mais afastados sobre o cilindro, vai haver uma distorção. Ou seja, se medimos aqui 10 metros sobre o cilindro, esses 10 metros sobre o cilindro vão corresponder aqui a uma distância à latitude de Portugal mais pequena sobre o elipsoide, à volta de 7,9 metros. Portanto, é por causa disso, quando chegam ao fim, o vosso buffer sobre o elipsoide, que deveria ter 10 metros, tem uma distância mais pequena. Porque a passagem das coordenadas elipsoidais, longitude, latitude para o x e y, tem distorções. Enquanto que o sistema oficial português faz este tipo de projeção, não é? Tem aqui as coordenadas latitude, longitude sobre este elipsoide, mas ele depois projeta ao longo desta linha e sobre este cilindro. E aqui as distorções são muito pequenas. Portanto, mesmo que haja uma pequena distorção, na prática, se fizermos aqui um buffer aqui sobre este cilindro com um raio de 10 metros, quando formos ver o que acontece relativamente à superfície, tem de facto também um buffer com a mesma dimensão, essencialmente, sobre a superfície. Então, isto é só para dizer que é preciso ter algum cuidado com este tipo de ferramentas que se baseiam no próprio sistema de coordenadas. Agora, no QGIS há outras formas de medir que felizmente não dependem do sistema de coordenadas que podem ser utilizadas. Isto é o que nós vimos antes, mas aqui à frente, cálculo correto, podemos ver que podemos fazer o cálculo correto de distâncias com a ferramenta Measure, ou também é possível utilizando umas funções que já tínhamos falado antes, que é o dollar length ou dólar área. Todas essas funções são feitas, área dollar length, são feitas diretamente sobre o elipsoide e portanto não vão ser alteradas pelo facto de ser feita uma projeção. Portanto, tanto faz se eu faço esta projeção ou que faça uma que tinha aqui, desculpem, mais atrás, esta ou aquela, tanto faz, porque as distâncias são mesmo medidas sob o elipsoide, tá bem? Com mais ou menos rigor, mas com rigor mais do que suficiente para as nossas necessidades. Portanto, se vocês quiserem fazer essa medição, está aqui um exemplo em que diz para olhar aqui para um campo de futebol. Portanto, se eu agora quiser meter aqui o lado do campo de futebol, independentemente do sistema de coordenadas do projeto que eu estou a considerar, portanto, eu aqui, por exemplo, estou no sistema de coordenadas português, só para ser mais simples, portanto, se eu medir daqui a aqui, tenho à volta de 93 metros. Se eu mudar o sistema de coordenadas para um sistema de coordenadas que não é adequado, que tem distorções aqui para Portugal, como aquele que tínhamos falado há pouco, o WGS 74 pseudo-Mercator, e se voltar a fazer a medição, tenho exatamente o mesmo valor, não é? Os meus 93 metros.